Bem, amigos do canal, estamos aqui mais uma vez com orgulho, né? Muita felicidade. Trouxe o senhor Thomas Eckschmidt, ó. Eu treinei antes, para a gente falar sobre capitalismo consciente, pessoal. Hoje o papo vai fluir. É com você, Thomas. Obrigado, André, estar aqui com vocês. É sempre um grande prazer poder conversar, compartilhar, né? Principalmente compartilhar. Eu brinco que a minha história foi dividida em 4 atos de vida, né? O primeiro ato de vida, meus primeiros 10 anos, eu fui produtor, daí formei engenheiro civil e trabalhei 10 anos em 8 empresas diferentes, na Accenture, na Procter Gamble, na Kodak, no Grupo Accor e outras empresas menores. E aí fui fazer um MBA. Um MBA executivo, e o meu professor de recursos humanos, eu fui lá, professor, o que você acha de um currículo desse? Falei, isso é um mochileiro de emprego. Já fiquei nervoso, né? E aí, por ironia do destino, a empresa dele, a sócia dele, me contratou para uma consultoria americana, e aí eu mudei do Brasil para os Estados Unidos e trabalhei em 20 países diferentes na mesma empresa. Então, cada 6 meses tinha outra equipe, outro setor, sempre trabalhando na área de consultoria de capital de giro. Aí passaram mais 10 anos nessa rotina, aí saí, casei, minha filha nasceu, e aí voltei para o Brasil para morar a família junto, crescer junto. E aí eu já tinha vivido corporativo, já vivi a consultoria, falei, agora é hora de empreender. Então comecei a empreender. E acho que é aí que começa toda a minha conexão com o capitalismo consciente. Eu comecei a empreender um negócio, rastreamento de alimento, baseado muito, vou ganhar dinheiro, mas o que me motivou para fazer isso, e acho que aí está uma grande conexão com o que a gente vai falar hoje de capitalismo consciente, foi, para mim era importante liberdade, importante estar aprendendo e ser desafiado. Então, isso que me motivou a empreender com um grupo de pessoas, porque eu falei, estou vendo uma coisa que vai me desafiar, eu vou aprender, não tem nada feito, estava começando a questão da vaca louca, né, em 2004, e vai ser, assim, um desafio constante da gente fazer alguma coisa que nunca foi feita. Então, foi nesse momento que no meu ato de empreender, que eu me reconheci como um capitalista consciente inconsciente. Bem bacana, realmente, né? A gente, antes de pôr para gravar, a gente estava fazendo a ponderação entre o que é a bipolaridade, né, do que nós vivemos atualmente, né, e a falta, muitas vezes, de entender o conceito propriamente dito, né, do que é o capitalismo e essa questão do capitalismo selvagem, como diria o Titãs, né, a gente pode, né, e deve, dependemos do capitalismo, sim, mas esse capitalismo consciente, ele vai trazer com que as estruturas sejam embasadas e todos cresçam em harmonia, né, Thomas? E é o mais importante, eu acho que se todos crescerem em harmonia, ninguém vai precisar tirar do próximo, ninguém vai precisar, né, usurpar, né, das raízes do próximo, e todos vão acabar crescendo de maneira exponencial, acompanhando os recursos, e aquele conjunto, né, de valores, né, que a gente precisa realmente, né, entender que os recursos da natureza, se não tiver consciência, eles vão exaurir. Se você exaurir as pessoas vão ficar no que está acontecendo hoje em dia, né, as pessoas estão ficando doentes, burnouts, psicologicamente abaladas, né, por consequência, quando você depende de um ritmo de produção, onde você depende das pessoas, as pessoas estão abaladas e não sai um produto com qualidade, porque ela não consegue se manter ativa, não consegue manter engajada naquela condição, e tudo isso acaba imperando numa condição de que, o capitalismo não serve. Não, não é que o capitalismo não serve. Ele tem que ser um capitalismo consciente. Exatamente. Acho que a beleza disso, a gente fala muito do capitalismo selvagem, né? Eu gosto de referir ao capitalismo selvagem, até escrevi um artigo sobre a gente consegue domesticar o capitalismo selvagem, né? Porque quantos animais a gente pega que são selvagens e de repente estão vivendo no meio da gente, né? Por que a gente não consegue domesticar isso também, né? A capivara está vivendo entre a gente, um rato enorme morde e transmite doença. Não, agora está bem, agora virou domesticado. E no fundo, assim, a realidade vai mudando e a gente vai aprendendo e a gente vai expandindo a consciência, né?
E tem um cara ali Milton Friedman, um cara ali que ganhou um prêmiozinho, um Nobel, né, de economia, ele falava uma coisa na década de 60, que era assim, o único propósito da empresa é gerar lucro para o acionista, né? Isso ele falava porque a gente tinha uma crença que os recursos naturais eram infinitos, que quanto mais você produz, mais você gera riqueza. E, na verdade, era a mentalidade da época. Hoje, se a gente pensar com tudo que a gente aprendeu, que a gente sabe, e se ele tivesse vivo nessa época, com certeza ele chegaria, sabe aquele negócio que eu falei na década de 60? Então, eu quero fazer uma errata, que é o seguinte: o único propósito da empresa é gerar valor para a sociedade. E quando você fala de valor, é valor social, valor emocional, valor ambiental, valor financeiro, né, valor tecnológico, de conhecimento, para a sociedade, para o acionista, para o cliente, para o consumidor, para o fornecedor, para o meio ambiente, para a comunidade do entorno. Agora você está abrangendo mais gente. Então, você está atualizando, e eu acho que uma coisa muito importante quando a gente, ao invés de sair, criticar e ficar trabalhando, tentando modificar o passado, falar, vamos usar como uma referência para fazer uma nova versão do que a gente pode ser e como a gente pode atuar, né? Então, e acho que quando a gente chama de capitalismo, tem a turma que fala, mas e o socialismo? Aí eu vou ser muito claro. Os dois sistemas são excelentes e são péssimos ao mesmo tempo. Porque o capitalismo foi excelente em produzir riqueza. O socialismo foi excelente em distribuir riqueza. O capitalismo falhou na distribuição, então acumulou. O socialismo falhou na produção. Então chega uma hora que só está distribuindo pobreza, doença, enfermidade, né? Só coisa ruim. Então, assim, os dois sistemas, um caiu, afundou, faliu antes, o outro está no caminho. Então, hoje a gente começa a atualizar com o conhecimento que a gente tem e reconhece que o capitalismo, por enquanto, é a melhor forma, né? Porque permite que você e eu, que a gente tenha talentos parecidos, a gente se junte através da figura da pessoa jurídica. Olha que coisa fantástica, né? Nós dois, através de uma iniciativa, a gente reconhece um talento, a gente se junta para criar uma pessoa jurídica que é a maior invenção da humanidade. A gente juntar talento para criar riqueza, criar valor, gerar produção, produzir. Então, essa é a beleza, né? E a gente não se junta para acumular, porque todo mundo que produz excedente de riqueza, então você distribui muita coisa. Então, acho que essa é uma coisa que a gente precisa resgatar da criação do que representa a pessoa jurídica. Porque o governo, ele não consegue fazer tudo. E aí as pessoas que acham que o governo tem que fazer tudo, eu vou convidar para lembrar da época que o telefone era preso na parede e você precisava esperar 5, 10 anos para receber uma linha e pagar $10.000. Hoje, até o cara que tem uma carrocinha, ele tem um telefone pré-pago para conseguir mais serviço. Então, quando a gente pensa qual o tamanho do o governo tem que ser grande, onde não tem a atuação da iniciativa privada, e tem que ser pequeno, onde a iniciativa privada tem controle. Se olha o Correio está deteriorando, o governo não tem a capacidade de inovar, de atender a demanda. Mercado Livre tem o seu próprio recurso de distribuição, várias empresas estão surgindo para concorrer com o Correio vai ficar cada vez menor. E é isso que a gente quer? O fundo de pensão do funcionário do Correio, os colaboradores do Correio, vai ser cada vez pior. A gente não quer piorar as coisas. Se você perguntar por aí, vamos fazer amanhã pior porque o seu time foi campeão brasileiro, campeão da Liga, campeão de sei lá o quê? Eu falo, não, eu quero que ele seja campeão de novo, eu quero que ele ganhe de novo. A gente tem, como ser humano, querer sempre ser melhor. E o melhor não é ter mais. Ser melhor é uma qualidade diferente de ter mais, né? Então, acho que esse é o nosso desafio hoje, que a educação, a comunicação tem um papel fundamental de trazer mais consciência, mais luz para essa conversa, né? Para a gente trazer e falar o que a gente tira de bom. Né? Ao invés de bloquear um passado e começar uma coisa nova,
a gente vai ficar que nem caranguejo, andando para a esquerda, para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda, para a direita, e a gente atrasa a nossa vida 10 anos, 15 anos, 16 anos. Realmente toda essa condição, né? E o link final falando de educação, né, Thomas? Acho que tudo ali, o embasamento. Acho que é o primeiro ponto que a gente tem que tratar, né, quando a gente está falando de ou capitalismo ou socialismo, a gente tem que entender que a política, a educação é uma política de Estado, não é uma política de governo. Ela não pode ser algo que fique, vamos fazer um projeto para o governo Lula, para o governo Bolsonaro. Não, é um projeto para o Brasil, né? Nós precisamos evoluir nisso aí. Por que tem tanta gente boa, né? Você comentou que foi estudar fora do país, foi trabalhar fora do país. Grandes amigos meus foram para fora também, porque chega uma hora que você vai subindo, 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 chega, ou eu vou para fora, eu vou ficar parado. E por quê? Né? Por que é que fica parado? Porque não tem uma política de Estado, de educação, de desenvolvimento, de acompanhar, né, muito dessa de evolução, né, da educação como um todo. E assim, trazer o entendimento de que onde está dando certo, né, o governo vai lá e dá uma mão, a iniciativa privada ela tem que ser parceira, né? A gente tem que mostrar esse viés também, né? Porque existe muito, ou é 880, ou é nós contra eles, ou é tudo privatizado, ou é tudo estatizado. Não, dá para trabalhar junto, né? Isso aí. E desenvolver muito essas ferramentas, né, Thomas? E uma coisa que você falou, né? Eu tive uma conversa muito interessante com uma pessoa, como eu tenho um lado do agro, conheço, trabalhei, tenho bastante desenvolvimento nessa área, estava conversando com uma pessoa que realmente dizia, não, a gente tem que continuar a luta. Eu falei, luta? Com quem você está lutando? Contra outro brasileiro? Eu falei, então, enquanto a gente estiver lutando entre a gente, os outros estão passando. Enquanto a gente estiver lutando entre a gente, o meio ambiente vai ficar em segundo lugar. Sim. Então, assim, tem tanta coisa que acontece, parece um mágico. Olha, você está olhando numa mão e a outra mão está fazendo a mágica. A gente está sendo manipulado por algum mágico para os outros passarem, para os outros irem embora. E para ninguém olhar para o meio ambiente, porque enquanto a gente estiver lutando entre a gente, o dia que a gente olhar e falar, eu estou lutando contra, mas contra quem? É o brasileiro? A nossa concorrência não está aqui, não é o vizinho, não é o brasileiro. Nossa concorrência está mais fora. E a discussão toda foi de reforma agrária. Não, porque tem que distribuir a terra. Eu falei, mas a sua produtividade hoje, se todo mundo, a gente distribui a terra e a gente trabalhar na sua produtividade hoje, a gente vai ter mais comida ou menos comida? A comida vai ficar mais cara ou mais barata? Aí a conversa muda, fala, não dá. Então, o modelo não é um ou outro, o modelo é os dois. Sim. Então, a gente tem que saber trabalhar. Acabei de entrevistar uma pessoa na Colômbia que tem, sei lá, 6 mil hectares na Colômbia, produz abacate, o avocado, o abacate pequeno. Ele treinou todas as propriedades rurais vizinhas para produzir também. E tem gente que tem mais produtividade do que ele. E ele junta o volume de todo mundo para ter um volume melhor de exportação. E ele distribui a renda muito bem. Ele ganha muito bem e todos os vizinhos que aderiram, que quiseram trabalhar com ele, porque não estou lutando contra ninguém. Se a gente produzir mais produto bom, a gente vende mais. Sim. A pergunta é, a gente vai produzir junto ou vai produzir um contra o outro, né? Quando seguindo essa lógica aí, é bem interessante, né? Porque daí os conglomerados eles conseguem reduzir custo de logística, de produção, de compra de suprimentos para né, defensivos agrícolas. Então acaba barateando, sendo mais competitivo e fazendo realmente a engrenagem girar ali de forma cada vez mais harmônica, né? É bem interessante. Você vê que legal. E este cara do abacate, eu falei, eu não preciso pagar menos para o meu vizinho. Eu ganho na logística, porque eu contrato mais. Eu ganho na compra de insumo, porque eu compro para todos nós.
Uhum. Então, o preço, eu pago um preço justo, o cara ganha bem, ele tem uma caminhonete do ano que eu não faço questão de ter. Né? E é um produtor menor, que tem 2% da área que ele tem, 5% da área que ele tem. Então, é uma coisa. Assim, o que a gente precisa entender que enquanto a gente não fizer mais junto, tem alguém passando a gente. Sim. Esse é o nosso despertar. A gente já aprendeu o suficiente que não é um contra o outro. O americano tem uma coisa, uma expressão muito interessante que eu gosto muito, porque quando você está negociando, a gente está negociando aqui, vamos chegar no meio termo. O meio termo não é um lugar bom, o meio termo não muda a consciência. O americano não é middle ground, é higher ground. Vamos chegar num lugar mais alto, onde a gente tem uma perspectiva melhor do nosso problema, porque enquanto a gente brigar entre si, entre brasileiros, o meio ambiente não é prioridade. A minha prioridade é ganhar de você. E o meio ambiente continua perdendo. Aí, quando eu passar e ganhar, eu não tenho onde plantar, não tem sombra, entendeu? Não tem mais chuva, ou tem chuva demais. Aí eu estou num outro problema que eu não tenho contra quem lutar. Uhum. Né? Vamos trazer a analogia do futebol brasileiro hoje. O futebol brasileiro hoje está ficando chato. Por que está acontecendo? Tá subindo tanto aí o Palmeiras, Flamengo, aí, esses clubes aí, e os demais estão ficando tão para baixo que eu falo, daqui a pouco não tem mais graça assistir, porque a gente sabe que vai ficar entre os dois e o resto vai ficar ali, do limbo ali. É mais ou menos essa. Acaba, né, difundindo a cultura nacional, acabou difundindo para todos os outros parâmetros da sociedade. Essa coisa do futebol, esses times estão começando a querer mais e mais e mais. Quando você olha o basquete americano, do país mais capitalista, o esporte é mais socialista. Uhum. Porque o pior time classificado é o primeiro a escolher o estudante universitário para jogar. Para quê? Porque a gente quer que seja competitivo, que seja bacana, que tenha emoção, né? Que não que, só um ganha, acabou a graça, né? Já teve outras temporadas que outros times só ganharam, agora é outro time, mas cada um descobre o modelo e a gente não favorece o jogo, porque se você tem mais competitividade, você tem mais gente assistindo. Quando metade dos times, a gente não sabe o que vai ganhar, não vai, nem vou assistir, né? Agora, quando é mais competitivo, todo mundo quer ver. E acho que essa é a beleza de você entender que junto as coisas vão ficar melhor. Não adianta ter um time que é muito bom, porque ele não vai melhorar em relação ao padrão global, porque a concorrência é tão fraca que você começa a ganhar com pouca coisa. Aí você vai jogar a Libertadores, você perde. Vai jogar, bom, nem chega nos mais elevados, né? Então, essa é a tristeza. Assim, enquanto a gente não entender, a minha força está na força de todo mundo que joga comigo. Não, realmente o conjunto ele sempre faz. E aí, todo o reflexo, né? A gente trouxe para o lado do futebol, a analogia do futebol, a gente traz o reflexo dos nossos resultados das últimas Copas do Mundo. Os nossos jogadores não estão engajados, os nossos jogadores, na primeira fisgadinha de perna, já, opa, tô saindo. E acaba transferindo isso para a cultura brasileira como um todo, né, Thomas? E isso é uma coisa que nós, né, que estamos aqui nesse processo de formar a opinião, de multiplicar, né, o conhecimento, tudo, que a gente precisa virar essa engrenagem, né? Eu até em alguns vídeos eu dei umas patadinhas aí nesses pessoal que faz essas lives né, da teoria do caos aí, né? Falando, nossa, como tem gente falando abobrinha na internet. Puxa vida, eu vou ter que me dedicar mais, assim, estudar mais para falar coisa boa. E realmente, né, Thomas, a gente que tem, né, o conhecimento, tem essa predisposição de entregar valor, de trazer, né, essa harmonia, né, e mostrar para as pessoas que aglutinar acaba ficando muito mais forte, né? Um grupo harmônico, né? Como era na época do Tele Santana, todo mundo jogando em compasso, né?
as coisas ficam mais fortes, né? E a gente traz analogia e serve para tudo, né? As formigas, né? A gente vai acompanhando. Quando as aves andam em bando, elas vão todas migram para o sul, porque elas estão entendendo que elas têm que todas migrarem para o sul. Uhum. Então, todo esse conjunto sempre trazendo esse viés aí muito interessante, realmente. E trazendo para o capitalismo, a gente mostrar que o capitalismo ele não é selvagem, a gente tem que saber usar o capitalismo. Exatamente. E aí eu quero, aí dá uma volta grande, né? Falar um pouquinho dessa ideia desse capitalismo consciente, né? Eu brinco que a gente fala que é capitalismo consciente, mas capitalismo é um sistema, é consequência de alguma coisa que está aí fora, que é a forma que as empresas, as organizações operam. Uhum. Quando a gente fala dessa filosofia, a gente fala de 4 fundamentos, né? Primeiro, é propósito, é a causa. Por que o negócio existe? Tá certo? Então, todo mundo começa com uma causa. A causa está por trás de um sentimento muito sutil, que é: eu acredito que eu posso fazer melhor. Aí eu vou e faço. Porque ninguém fala, estou precisando de dinheiro, eu vou fazer bolo. Não aprendi a fazer bolo ainda, mas vou fazer bolo. Não funciona. Você acredita que fala, minha mãe sabe fazer um bolo bom, vou fazer com ela. Uhum. Eu uso a minha mãe como o diretor, vice-presidente de operações, né? Uma empresa de 2 pessoas. Eu vou ser o presidente, minha mãe é vice-presidente de operações e de qualidade, porque ela faz o bolo, e eu sou o presidente e o vice-presidente de vendas, porque eu vou lá e vendo, entendeu? Então a gente sempre acredita que pode fazer melhor. Se não ficar bom o bolo, você não vai vender nada e vai acabar o seu negócio, né? Então, a sua crença que você pode fazer melhor foi por água abaixo. Mas grande parte dos empreendedores, eles acreditam que pode fazer alguma coisa melhor. E por trás desse acreditar, desse melhor, está o que a gente fala de propósito, de causa. Aí, quando a gente começa a trabalhar, a gente fala do segundo princípio, que é a interdependência. O que é isso? Eu vou vender o bolo para alguém que vai acreditar em mim. Então, meu primo, meu vizinho. Então, alguém começa a falar, nossa, comi o bolo do Thomas, que legal e tal. E começa a rodar. Então, quando você começa, alguém precisa acreditar em você. O seu cliente para ser o primeiro, o seu fornecedor, a sua mãe para fazer com você. Então, a gente reconhecer que a gente só vai conseguir fazer se alguém acompanhar a gente na viagem. E a gente não pode esquecer da turma, né? Porque se o primeiro cara que te ajuda, você esquece e larga, olha que vem tempestade por aí. Então, a gente falou de 2, a causa, o porquê que a gente faz, o propósito, a interdependência, a gente está nisso junto, a gente só avança se alguém acompanhar a gente. Aí a gente começa a crescer, a gente começa a criar uma cultura, como é que a gente se comporta. E a gente pode criar uma cultura responsável, porque a gente promove comportamentos positivos que são a favor da nossa causa, ou uma cultura americanas, né? Porque aquilo não aconteceu do dia para a noite, aquilo vem acontecendo, né? E estourou a bexiga, estourou o balão, né? Então é isso. E tudo isso, então, o terceiro princípio, o fundamento é a cultura responsável. E o último é liderança de cuidar. Porque quando você cuida daqueles que te ajudam, eles vão ajudar a cuidar do seu negócio. Então, isso é muito importante, é uma reação em cadeia. Simon Sinek fala muito da liderança de cuidado, dessa filosofia, né? Os líderes comem por último. Eu alimento as tropas porque elas vão defender o meu território. Se elas estiverem fracas, o meu negócio está fraco, né? Então, se eles se defenderem, a gente cresce, né? Se cuidar, né? E cuidar é uma expressão normalmente familiar. Ninguém fala líder. Não, sou líder assim, assado e forte. Não, o grande desafio do líder hoje, dessa ideia de cuidar, é você gerenciar polaridades, né? Você ser eficiente na tomada de decisão, mas convidar para a participação. Você produzir resultados financeiros, que é o curto prazo, e gerar valor de longo prazo, né? Então, esse é o grande desafio, esses são os 4 princípios. E eles se conectam muito forte com qualquer empreendedor. E quando o empreendedor entende, sabe que esse é o modelo de trabalhar, ele fica mais dentro de um trilho para o caminho do sucesso. Porque o que a gente percebe? As empresas que praticam isso de forma consistente, o resultado delas em 10, 15 anos é até 10 vezes maior. Aí você para pensar, se você começou um negócio 15 anos atrás, imaginar que seu resultado hoje podia ser 10 vezes maior,
Não é bom isso? Então, começa agora, para você daqui a 10, 15 anos, começar a acessar essa riqueza, que não é só financeira. Então, essa é a beleza. É a gente lembrar, quando empreender, que existe uma filosofia para tirar o máximo proveito do esforço que você está colocando, da comunidade que você está criando, né? E sozinho, se você quiser ir sozinho, as pessoas vão te abandonar. E não existe empresa sem cliente, sem fornecedor, sem colaborador. E aí tem empresa que fala, tá um negócio acontecendo, demissão silenciosa. Não, eu vou trabalhar para quê? O trabalho não faz sentido, eu só estou trabalhando para pagar a conta, então eu vou fazer o mínimo, né? Então, essa é a natureza. Se o cara... E aí você falou uma coisa para mim que me tocou muito, que para mim é uma mensagem muito forte. Qualquer que seja o seu negócio é educação. Porque se o seu cliente não sabe consumir o seu produto, vai falar mal dele. Se o seu colaborador não sabe para que ele trabalha, ele não vai engajar. Se o seu fornecedor não entende a direção que você está indo, ele não consegue contribuir, né? Se a comunidade do entorno não percebe o valor que a sua presença traz, essa turma que está na sua volta não vai levantar a mão e para te defender quando precisar. Então, você precisa educar todos o tempo todo. O nosso papel hoje, como líder, além de cuidar é ensinar, educar, trazer o cara para entender o nível mais alto e não barganhar aqui embaixo, puxa um pouquinho para o seu lado, traz um pouquinho para o meu. Não, vamos subir de nível. Às vezes a gente não precisa nem estar aqui no meio, porque a gente está discutindo outros valores. E é isso que falha tanto na nossa política. E estes princípios, o que é mais bonito, se você pensar, são princípios de uma ONG. Não, são princípios de qualquer organização, inclusive organizações políticas e governamentais. Né? Não, realmente, que legal, né? O ponto de vista é muito alinhado, assim, né? Eu tenho, um pouco há tempo atrás, eu tinha acabado de conversar com um gestor e ele comentou, né? Falou assim, porque hoje em dia é muita pressão, a gente tá muito sozinho, tal. Eu falo, não, você está gerindo para ficar sozinho ou, né? Então, esse espírito da liderança, você não é o chefe, você não é né? Você é o cara que vai aglutinar. Porque assim, é muito mais fácil você lidar com os problemas, com as pessoas engajadas, as pessoas junto de ti, você vai entregar um resultado muito melhor. Então é muito mais fácil, daí você não vai ter pressão em cima de você, vai ser uma pressão em cima de 50, 60. É isso aí. E o conceito da tropa, né? Se a tropa estiver bem alimentada, se todo mundo tiver conhecer o que ela tem que fazer, entender o que ela tem que fazer, o engajamento acaba sendo simples, as pessoas acabam trabalhando mais tranquilamente, você entrega um melhor resultado, não vai ter tanta reclamação de cliente, né? Então, a consequência de tudo, né? De você trabalhar de forma positividade, né? Então, aquela relação da engrenagem e da corrente do bem que vai se transformando e vai trazendo só positividades, né? Muito bacana, Thomas. Bem legal, né? Bem e legal. É um processo de como é que você consegue conversar com alguém se a gente não está aprendendo junto, né? O líder hoje, se você não está inspirando, né, essa conversa acontece porque a gente se inspira. Você viu uma conversa minha, viu o seu trabalho e falou, cara, vamos fazer junto, né? E as pessoas vão acompanhar essa história, essa conversa, porque espero que elas estejam aprendendo alguma coisa, né? Porque o objetivo, no fundo, não é só bater papo, é falar como é que a gente pode compartilhar um pouco da experiência da nossa vida para que, aonde eu cheguei em 30 anos, a próxima geração chegue em 15. E a seguinte chegue em 7. Né? E uma hora a gente comece já direto da onde a gente devia estar, em vez de ficar dando volta para falar, puxa, é isso que faz sentido para o meu trabalho, é isso que faz sentido para eu trabalhar. Né? No começo a gente estava conversando, né? Quanto você trabalhou? Eu falo, agora eu estou estudando para quê? Para viver o que eu realmente queria fazer. Né? Então, acho que esse despertar, como é que a gente ajuda todo mundo a chegar mais rápido nessa posição?
a gente vai ser mais feliz, viver melhor, não é viver com mais coisa. Eu acho que essa é a grande diferença. A gente está acostumado, eu preciso estudar muito para ter um salário grande, para comprar as coisas que eu preciso, e depois de muito tempo você fala, agora tudo que eu acumulei eu vou gastar para melhorar a saúde. Ou muitas vezes não precisava ter comprado tudo isso. Não precisava. Às vezes, com muito menos, eu já seria feliz. É isso mesmo. A gente traz um pouquinho, eu com a minha esposa, a gente conversa bastante sobre a questão do churrasco, né? Que a gente fala assim, a gente não precisa comprar a carne mais cara, a cerveja mais cara, a gente precisa estar todo mundo junto e batendo papo, né? A companhia. É o tempero da carne, né? É o tempero da carne que faz a refeição. E o tempero são as pessoas. Você pode pegar a melhor carne do mundo, aquele boi coreano que fica massageado, com a carne perolizada, com a gordura e a carne. Tenta comer aquilo sozinho. Né? E você pode estar comendo uma linguiça no churrasco, um pão ali com uma turma boa, falar que vai ser o melhor churrasco. Excelente. Show de bola. Obrigadão, Thomas. Obrigado André. Obrigado. Eu espero que a gente alcance as pessoas que precisam ser alcançadas, as pessoas que estejam prontas para escutar uma conversa e que a gente comece a plantar hoje a sombra que as pessoas vão passar pelo caminho daqui a 10, 15 anos, porque a mudança não é instantânea. Então, pergunta que sempre fica assim, o que a gente está plantando hoje? Porque a gente está colhendo hoje alguma coisa que não estava na minha agenda, não fui eu que semeei, ou que não quis, que não participei da semeadura do que a gente está colhendo hoje. Então, o momento é para a gente pensar, o que eu vou plantar hoje para que a próxima geração, ou que talvez eu consiga pegar a sombra do que eu estou plantando hoje lá na frente, né? Excelente. Tá bom? Show de bola. Muito obrigado por me receber aqui. Espero que a nossa audiência aqui o pessoal fique bem feliz com a nossa conversa. Show de bola, Thomas. Brigadão. E sempre que puder, vou querer bater mais papo, hein? É isso aí. Tá, joia. Fica com Deus. Abraço. Tchau, tchau.